else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear out them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Sobre nós, suas mãos de graça, de misericórdia, nos abençoar com a tua mão santa e poderosa, porque nós reconhecemos a nossa debilidade, fraqueza diante do Senhor. Senhor, venha abençoar o Carlos, abençoar a sua casa, a sua família, a sua parentela, abençoa, Senhor, a minha casa, a minha família, meus filhos, minha esposa, abençoa aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai, nesta live, seja no Facebook, no YouTube. O Senhor já está abençoando poderosamente, trazendo cura e libertação. O Espírito do Senhor vem estar nos abençoando, ó Pai querido, nos iluminando, nos direcionando, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da tua santa palavra. Sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Assim pedimos a tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós estamos aí caminhando para o fechamento do nosso assunto sobre escatologia. Nós já abordamos já seis aulas aí. A gente vai entrar agora, vocês vão ver aqui essa questão da batalha do Armagedon, tá? Só que tem uma coisa, né? Quando a gente fala de batalha do Armagedon, muitas pessoas já têm na mente que a batalha do Armagedon, ela é a batalha final ou a única batalha que ocorrerá no período tribulacional. Mas se nós formos ler o livro de Ezequiel, do capítulo 38, do verso 1 ao capítulo 39, verso 25, nós vamos entender que existe uma batalha antes, em proporção global, também em proporção global, mas que nessa batalha ela vai envolver especificamente a nação de Israel, que é a batalha da profecia de Ezequiel 38, né? Ela vai falar sobre Gog e Magog, né? Esse Gog e Magog, ela dentro das profecias, ela vai falar sobre o povo do Oriente Médio, tá? Então, nós temos até aqui dentro do livro esse manual aqui do Gabriel de Oliveira Porto, eu estive até dando uma pincelada aqui, e ele traz aqui, dentro da exposição do seu livro, ele traz uma informação muito importante para a gente entender sobre essa batalha de Ezequiel, sobre a invasão de Gog. Aí o que ele traz aqui? Ele vai falar sobre a aliança, né, a quebra da aliança, porque Israel, quando o anticristo ele se manifesta, ele se declara aquele que vai trazer uma paz mundial, e dentro desse tratado de paz, ele vai conseguir formatar uma aliança, fazer com que essa aliança aconteça entre Israel e os árabes, tá? Esses árabes, eles vão fazer essa aliança juntamente com Israel, e aí ele vai conseguir fazer com que o território ali de Jerusalém seja dividido, né? Porque nós temos aquela questão do dom da rocha, né? Nós temos a questão do dom da rocha e nós temos a questão da reconstrução do terceiro templo, né? E isso vai acontecer no período tribulacional, já vai ter isso aí em evidência. Só que o que acontece? O que o anticristo ele vai fazer? Ele vai conseguir fazer essa divisão, alguns entendem assim, vai conseguir fazer essa divisão. Por quê? Porque alguns, né, entendem que pode acontecer um terremoto e que essa mesquita ali, né, do Dom da Rocha, ela vai ruir, e devido a ela estar em ruínas, o local será cedido a Israel para reconstruir o templo. Outros já argumentam que para manter a união entre esses dois povos, porque a questão de batalha deles, ou de aversão um ao outro, é concernente ao espaço espiritual, né, tanto da mesquita quanto do templo. Então o que acontece? Alguns entendem também que, em contramão, que eles podem colocar ao lado da mesquita. Então não vai
ter necessidade de arrancar a mesquita do lugar. Então, isso aí a gente já vê um caminho para um ecumenismo. Então, vão ser duas religiões monoteístas adorando dentro do mesmo espaço. E a visão mundial do anticristo, concernente a essa questão de religião, religiosidade, é essa, é unificar a religião. Então, quando ele consegue atrair a si todas as religiões, ele vai unificar na sua religião, que é a religião do anticristo, que ele se proclamará. Então, até então, Israel ele vai ceder a ele, ou você vai acreditar nele, sendo ele, né, ele vai se apresentar como o Mashiach, porque ele conseguiu dar a eles essa liberdade. Então eles vão entender que ele é o Messias e vão dar para ele, começar a conclamá-lo, né, como o Messias verdadeiro. Então ele vai, nessa artimanha, nesse tratado de paz, ele começa a atrair os povos a si. Né? Só que vai acontecer, dentro da profecia de Ezequiel, uma peleja contra Israel. E esta peleja, ela dar-se-á pelo povo do Oriente, né, os árabes. Só que esses árabes, eles vão fazer uma aliança com o povo da Rússia. Como assim fazer uma aliança com o povo da Rússia? Porque na Rússia, eles têm uma dificuldade com petróleo. Eles não têm petróleo. Eles têm, mas lá num monte gelado, lá, né, na Sibéria, e é de difícil extração. Eles não têm como extrair esse petróleo no terreno. Já os árabes, eles têm petróleo em abundância, mas eles não têm condição bélica de peleja, né? Eles não têm condição eles não têm armas desenvolvidas, armas super desenvolvidas para poder guerrear contra Israel, que é o povo que eles não gostam, né? Querem atacar o povo de Israel. Então o que é que acontece? Então, ou seja, é aquele negócio, né? Uma mão vai lavar a outra. Eles vão ceder para eles, vão praticamente comprar essas armas, fazer essa aliança com a Rússia, tá? Fazer essa aliança com a Rússia, comprar essas armas da Rússia, e a Rússia, então, nessa aliança política de troca, vai juntar com o Emirado Árabe e vai ir de encontro, vindo do norte, de encontro a Jerusalém para atacar Israel. E nesse período aí entra essa guerra aí que é profetizada em Ezequiel 38, tá? Ezequiel 38 fala sobre essa profecia aí. Porque Ezequiel 37 vai tratar da restauração de Israel, que já aconteceu, né? Nós sabemos que ali o Senhor vai dizer, né? Não poderei fazer de vós, ó casa de Israel, como fiz a esses ossos. Então ele falando, profetizando sobre quando Israel se tornaria novamente Estado. Isso aconteceu, né, no nosso tempo, em 1949. E acontece isso, Israel se torna então uma nação. Tá? Mas então agora tem a parte profética, ali é um texto de dupla referência, essa parte profética desta guerra. Então só que vai ter um conglomerado de nações, e ele coloca assim, ó, a aliança profana, uma Rússia renascida, desejando ser uma superpotência novamente, se levantará no futuro próximo, liderando um grande exército pan-islâmico, né? Pan, que quer dizer de grande, né? Da grande islâmica, na tentativa de conquistar Israel. O profeta Ezequiel pinta esse quadro de batalha iminente com detalhes assustadores. Um pouco antes do retorno do Senhor Jesus Cristo, as potências se dividirão em 4 setores. Então ele vai dividir os setores assim, ó. O rei do norte, que é a Rússia, Moscou, né, está diretamente a norte de Israel. Então, quando na profecia de Ezequiel diz que uma nação virá do norte, é justamente onde está a Rússia, tá? A conhecida antiga União Soviética, né? Hoje os soviéticos se dividiram ali, mas ainda dentro da profecia é esse povo aí. Aí tem o rei do sul, que consiste nas nações do sul de Israel. Nós temos o rei do oeste, né, representado pelos estados federativos da Europa, ou seja, a União Europeia, e os reis do leste, que é representado pelas potências asiáticas que estão a leste do rio Eufrates, né, ali dentro da África ali. Só que dentro da profecia, né, diz que eles vão atravessar o rio Eufrates se secará, né? O rio Eufrates se secará. Como é que pode o rio Eufrates se secar? Hoje, onde o rio Eufrates ele nasce,
teve um país que está ali, aquele país ele construiu uma grande represa. Então já tem uma grande represa, então prazo aí, vamos supor, eles têm ali, vai ser fácil, em 2, 3 dias, eles secar o rio, é só represar, é só fechar as comportas da represa, que o rio seca, e aí eles têm passagem livre. Então, quer dizer, o cenário para essa profecia da travessia do rio Eufrates acontecer, já está preparado, esse cenário aí já está pronto, tá? Essa pincelada da profecia de Ezequiel aí, já está preparadíssima para no momento em que Israel for atacado. Só que quando Israel for atacado por essas nações, Israel então, ele vai precisar de um socorro, que é o que vai acontecer em Zacarias. Aí vem a profecia de Zacarias capítulo 12, né? Que a profecia lá que Zacarias vê o Messias, eles vão perguntar, eles são esses, filho na casa meus amigos. Então aí eles vão ter um quebrantamento, um arrependimento, vão reconhecer que aquele que eles conclamaram como Cristo não é o Messias, e aí eles vão acreditar no verdadeiro Messias. Então o Senhor vai vir, né, vai vir abrir, aí tem aquela profecia que ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras e o monte se fenderá. Quando o Monte das Oliveiras se fende, tem uma rota, né? Essa rota ela vem desde do sul e ela vai até o norte, e ela vai direto em direção à porta do templo, tá? Do templo, em direção onde era a porta conhecida como Porta Dourada, hoje tem essas ruínas lá, tá? E interessante que no século VI a.C., um homem chamado, eu não sei o nome do cidadão aqui, não, tá aqui na minha mão, chamado Saladino, do século VI, Saladino, ele leu a profecia, então ele era um rei árabe, ele leu essa profecia, tá, de Ezequiel, e o que ele pensou? Não, peraí, eu sou rei, vai entrar outro rei aqui? Não, então o que ele fez? Ele então foi lá e mandou fechar a porta, conhecida como Porta Dourada, que era a porta oriental do templo, mandou fechar, selar, né? Hoje a arqueologia, hoje tem essa porta lá, ele selou essa porta com pedra, como que dizendo, então ninguém vai passar por essa pedra, ninguém vai passar por essa porta, né? Então, cumprindo o quê? A profecia de que em Ezequiel também 34, está escrito que o Messias passaria por ela. Então, quando ele viu essa profecia, ele disse, não, aqui não vai passar ninguém, porque ele não vai ter competição com o meu reino. Então ele fecha, esse Saladino, ele fecha, né, essa porta, cumprindo, já é um cumprimento da profecia. E aí depois vem os otomanos, mais tarde os otomanos também lê a profecia. O que os otomanos entendem? Que para os judeus tomarem posse da terra, eles precisariam atravessar. O que eles fizeram? Saladino fechou a porta. Os otomanos tiveram então a segunda bela ideia, que é qual que era? De fazer um cemitério, tá? Um cemitério que dava direto à porta. Por quê? Porque o judeu ele não passa num cemitério, né? Porque eles não se contaminariam, eles não poderiam passar. Nós construímos um cemitério. Então o que acontece? Então, para cumprir a profecia, o acesso tem que estar liberado. Aí quando a Bíblia diz que quando o Messias vier, quando Jesus vier, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte se romperá ao meio, o que acontece? Aquela trajetória, tá? Aquela trajetória, vamos supor que está aqui, ó. O tempo está aqui, mais ou menos. O tempo está aqui, né? Nós temos aqui o templo, né? Nós temos o templo, a parte do templo, e aqui nós temos um vale aqui, conhecido como Vale de Meguido, né? O Ra-Meguido. Nós temos o Monte das Oliveiras aqui, né? E mais acima aqui, o sul. Aí, aqui nós temos a porta oriental, ou porta dourada, tanto faz. Então, que quando Jesus colocar os pés no Monte da Oliveira, diz que o monte se romperá. Ou seja, um terremoto vai acontecer, e esse terremoto vai fazer o quê? Vai jogar para fora, vai passar pelo cemitério, em direção à porta. Então, Jesus ele vai ter condição de cumprir a profecia. Então, a profecia, por mais que eles tentaram dentro da história com que a profecia não se cumpra, mas a Escritura profeticamente já disse que o monte se romperá. Quando ele colocar os pés, se fenderá em dois, né? Então é abrindo o caminho. Então Jesus, o Messias vem nessa guerra de Gog e Magog, tá? Quando o Messias vem, porque Israel não tem poder para combater essa guerra de Gog e Magog, porque eles estão presos, praticamente eles estão presos aqui em Jerusalém,
eles não têm como sair, né, de grandes muralhas, ninguém entra, mas também eles não têm como sair. Então o que acontece? Jesus vem, toma a frente da peleja, eles saem e Jesus vence então os inimigos. Isso aqui não é a peleja do Armagedon. Isso aí é a guerra de Gog e Magog. Cadê meu? Eu deixei o apagador aqui. Beleza, hein? Deixa eu achar um paninho para me apagar. Tá entendendo? Então, vai acontecer essa primeira guerra. Então as pessoas, elas confundem a guerra essa guerra de Gog e Magog com a guerra do Armagedon, tá? Totalmente diferente. Aí o que acontece? Nesta peleja de Gog e Magog, Israel, ele foge, né? Ele escapa. Quando ele escapa, o que acontece agora? Israel, ele vai agora proclamar, né? Vai proclamar detalhadamente que aquele que foi clamado pelas nações, isso é na primeira metade, tá? Na primeira metade da grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio são de paz. Então, quando Israel vê que ele não é o Messias, né, que ele vai entrar no templo, querendo se conclamar como Deus, ser adorado como Deus, então Israel não aceita isso. Israel então agora passa a proclamar que ele não é o Messias. Aí o que acontece? Aí ele vai romper esse tratado de paz. Porque se Israel, que é o povo adorador do Messias, reconhecedor que o Messias é Deus, e eles agora estão falando que ele não é, então ele tem que romper, porque as nações estão sendo influenciadas por aquilo que Israel vê. Então ele agora vai romper esse tratado de paz e ele vai implantar o seu sistema, tá? Aí entra o seu sistema que a gente já abordou aqui, da marca da besta, do seu número, que ninguém podia comprar nem vender, né? Então Israel sai e ele começa a proclamar guerra contra Israel. Isso aí a gente vai ver como? A gente vai ver isso na profecia do Apocalipse acerca da mulher e do dragão. O dragão simboliza Satanás, na personificação do anticristo, tá? E aquela mulher simboliza Israel, tá? Israel, que a mulher está próxima a dar à luz, ali força, é uma figura de linguagem que João está usando na expressão da profecia. Então, quando ele é levado para o deserto, né, esse deserto diz que ali é um lugar preparado para ele, né, preparado por Deus para guardar Israel. Então, ele vai ser guardado por Deus. Diante disso, o que acontece? Israel agora, ele vai proclamar, aí aparece a questão dos 144 mil. Só que os 144 mil, primeiro eles vão aparecer na profecia de Apocalipse, capítulo de número 7. Primeiro eles vêm no Apocalipse 7, né? Primeiro eles vêm no Apocalipse, eles aparecem no Apocalipse 7. E aqui são os 7 mil. Aqui, ó. Então, aí tem essa visão aqui dos 144 mil. Ó, e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse. Quando a Bíblia usa a expressão 4 cantos, 4 ventos, ela está falando dos pontos cardeais, tá? Ou seja, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, isso mostra que a profecia ela está abrangendo a coisa globalmente. Ou seja, todas as nações estão inseridas dentro do contexto, tá? Então aí, ó. Estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz ao 4º anjo, a quem fora dado o poder de danificar a terra, o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí ele vai dar aqui, né, o nome das tribos que estão inseridas aqui. Então, esses 144 mil, eles aparecem aqui, né, espalhados nos 4 cantos da terra, e eles começam agora
proclamar o evangelho do reino. Qual que é o evangelho do reino? É o arrependimento das nações. Então eles começam a proclamar esse evangelho do reino. Diante desse evangelho do reino, eles estão proclamando para os gentios, tá? Então as nações gentios que ficaram por onde eles estão espalhados, eles estão dizendo para aquelas nações que aquele lá que fez aquele tratado de paz, que tentou se declarar como Deus, que na verdade ele não é o Messias. Então alguns vão crer, né, na pregação dos 144 mil, vão se converter ao Mashiach verdadeiro pela pregação dos 144 mil, eles são um povo missionário. Aí nós abordamos aquela questão, né, que vai dizer, esses são aqueles que não se contaminaram com mulheres, né? Já abordei isso aqui, já expliquei que ali é concernente à adoração pagã, religião pagã, né? Que era um costume oriental antigo, de que os cultos pagãos, havia a prática do sexo libertino na prestação de culto e de adoração dos ídolos. Então, quando ele está dizendo que eles são virgens, são puros, se guardaram para Deus, é na questão de que eles não se contaminaram com religiões pagãs, com ídolos, idolatria, nada disso, tá? Já abordei aqui essa questão. Então, aí eles entram, eles pregam, anunciam, aí quando eles anunciam para as nações, eles começam a ser perseguidos, tá? Mas Deus vai arrebatá-los. Então Deus arrebata os 144 mil, vai haver um arrebatamento desses 144 mil, que é onde a gente já vai ver lá na frente, no Apocalipse capítulo de número 13. Deixa eu ver aqui. 13 ou 14. Deixa eu ver aqui. 14. Esse capítulo 14, ó. Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome e tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma grande voz, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então aqui eles já estão com o Messias. Então eles são arrebatados, e aí aqui João já está tendo uma visão deles vindo com Cristo, tá? Então aí nesse período aí começa a metade da grande tribulação, que vai acontecer o que aqui agora? Vai acontecer que as duas testemunhas se apresentam, né? A gente abordou uma pincelada nisso aqui, em Apocalipse capítulo 11, essas duas testemunhas se apresentam, só que essas duas testemunhas agora não é para pregar para as nações, é para pregar para o restante de Israel, né? Salvo 144 mil, né? Que já foram arrebatados. Então ele prega para a nação de Israel, eles vêm ali prefigurados, tá? Como Moisés e Elias. Nós já até abordamos isso aqui também, temos uma pincelada nisso aqui sobre Moisés e Elias, questão de Enoque, tudo isso, já abordamos isso aqui. Então essas duas testemunhas vão anunciar para Israel, pregar para Israel, eles é que vão ser os pregadores para Israel sobre arrependimento, tá? Então aí a gente já conhece toda a trama, eles vão ser mortos, depois deles serem mortos, depois das suas profecias, eles vão ficar estirados por 3 dias e meio na praça, né? E ali as nações vão festejar, dizendo quem é que pode pelejar contra a besta, contra o falso profeta, aquela coisa toda. Aí Deus vem, ressuscita as duas testemunhas, e elas são arrebatadas também, né? E aí entra isso aí, o contexto da batalha do Armagedon, né? O Armagedon, que quer dizer, que é uma palavra hebraica, né? Que é Ar-Megido, que é montanha de Megido, tá? Então a batalha do Armagedon, ela dá-se-á no Vale de Megido, ou conhecido como também Vale de Josafá. É onde várias batalhas foram pelejadas. Hitler lutou nessa peleja, Napoleão lutou ali nesse local. Então várias batalhas, né? No Antigo Testamento, a maioria das batalhas,
elas foram travadas nesse vale de Meguido, conhecido também como Vale de Josafá, né? Onde a profecia ela vai desencadeando aí. Então vamos seguir aqui o ponto, que é o capítulo 17, verso 14, né? Pelejarão eles contra o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acharam com ele. Apocalipse 19, 11, 21. Vi o céu aberto e eis o cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, né? Ato de penetração, de onisciência, né? Na sua cabeça há muitos diademas, né? Mostrando sua autoridade, seu poderio, seu governo. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo os regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então o que é que acontece? Cristo, quando Israel, né, quando as nações estão passando pela grande aflição da grande tribulação, Cristo então agora ele vem com a sua igreja, né, com a sua noiva, ele vai pelejar contra o anticristo, ele vai vencer o anticristo, porque nessa batalha do Meguido, ele então consegue fazer uma aliança com as nações que restaram, e essas nações vão continuar dando autoridade ao anticristo, para que ele continue o seu governo opressor. Então, diante disso, aparece então na cena o nosso Deus, né, Jesus Cristo, descendo, né, com o seu exército, para pelejar contra o anticristo. E nós sabemos aqui que quando ele está falando aqui, tem gente que, né, uma vez um irmãozinho fez até uma piada, uma pegadinha assim: você vai querer participar da ceia de Deus? Eu quero, mas a ceia de Deus aqui não é ceia do Cordeiro, né? A ceia de Deus aqui é quando vai haver tanto sangue, que a profecia diz que vai ter sangue até o joelho dos cavalos, tá? Ou seja, o mar vai ser um mar de sangue, cerca de 300 quilômetros. Imagina você o que é 300 quilômetros. Mais ou menos daqui em Ouro Preto dá 100 quilômetros, 3 vezes mais. Vamos ali para Lafayette, um pouquinho para Ponte Nova, mais ou menos, quase que daqui a Juiz de Fora. São 300 quilômetros de sangue até o freio dos cavalos, ou seja, para cima da metade, tá? Então vai ser um mar de sangue, e as aves se fartarão. E hoje, no local que vai acontecer essa peleja, para você ver como a profecia ela vai se cumprir e o cenário está sendo preparado. Nesse mesmo local, onde vai haver essa peleja, vai haver esse derramar de sangue, onde as aves, imagine você, vão ser milhares de pessoas naquele vale ali. Então, aquele multidão de aves descendo para comer, né? Para que comais a carne dos reis, né? A carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne dos cavalos, dos seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravos, tantos pequenos como grandes, e vi a besta os reis da terra com o seu exército congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então vai ser tanta carnificina. O que acontece? Hoje, no local onde essa profecia, ela indica o local dessa profecia, tá? Nesse Meguido, ou nesse vale de Josafá, hoje o local ele foi isolado para aeronaves. Então é uma rota onde não pode passar avião hoje. Por quê? De tanto que aumentou a quantidade de aves, porque várias aeronaves, algumas caíram, tiveram problemas,
por aves que entraram dentro de suas turbinas e causaram defeitos mecânicos, levando a risco de morte. Então, nesse local, não é rota, foi cortado a trajetória de aeronaves, de aviões, helicópteros, não pode. É proibido atravessar com aeronaves neste lugar hoje, no dia de hoje, é proibido, tá? Devido à quantidade avassaladora do crescimento assustador de aves que voam e permeiam esse local. Olha para você ver, tanto como que a profecia, o cenário para a profecia, o cumprimento da profecia, está preparada nos nossos dias. Então a gente tem que ficar atento a isso aí, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então vai haver essa peleja aí vem a segunda volta de Cristo, né? Essa segunda volta agora é o cumprimento de Zacarias 14, 1, 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade das cidades sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Ou seja, né, quando o anticristo juntar essas nações, ele vai conseguir, né, ludibriar. O apóstolo Paulo diz que, ele falando da profecia acerca do Inico, ele diz que como o povo não creu na verdade, Deus vai permitir que eles creiam na operação do engano. Então, o poder de persuasão do anticristo, ele é tão grande que ele hipnoticamente, né, usa esse tipo de termo, o Gabriel de Oliveira aqui, ele usa esse termo, que ele tem um poder de persuasão de um fato hipnótico que os outros povos não vão perceber o perigo eminente que eles estarão correndo de se aliar, de se ajuntar. Então, por onde eles vão passando, eles vão saqueando as coisas, fazendo escravo, violentando as mulheres, matando as crianças, ou seja, sem dó alguma, tá? Isso para pelejar contra o povo e contra Jesus Cristo e o povo que está com ele. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Cumprimento daquilo que eu expliquei aqui, né? Quando ele vai colocar os pés dele e a rota será aberta para ele passar. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias 14, 3 e 4, né? Lançamento do anticristo e do falso profeta, né? No lago de fogo e enxofre, né? Apocalipse capítulo 14, aí vem Cristo, ele vence essa peleja, né? Então ele vai pegar o anticristo, o falso profeta, né? E vai lançá-los no lago de fogo. E aí ele vai pelejar contra a besta, né? Pelejar contra o falso profeta, vai pelejar contra Satanás e vai prender Satanás. Ele vai ser preso, né? Satanás será preso no abismo, tá? Ele será preso no abismo, e ali nessa prisão acontece o quê? Aí Cristo, nós vemos a Nova Jerusalém, né? Ela desce, e aí inicia-se aquele período que nós conhecemos como período milenial, ou mileniar, né? O milênio vai acontecer nesse período, que é justamente o período que é conhecido pelos judeus ortodoxos como o Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então esse mundo vindouro que eles aguardam é o mundo vindouro do período milenial de Cristo, né? Por 1000 anos ele vai governar todas as nações. Todas as nações subirão a Jerusalém para adorar o Cordeiro, subirão para prestar culto a Deus todos os anos. Todas as nações serão conclamadas a adorar, só que de livre e espontânea vontade, tá? Então nós vamos ler aqui o texto, depois a gente vai explicando aí no decorrer do assunto. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre.
Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Lembrando que restante aqui está falando do exército, tá? Às vezes as pessoas podem entender como se fosse todas as nações. Não, é o poder bélico de guerra dessas nações que se uniram, tá, com o anticristo para pelejar contra ele, contra Cristo e a sua igreja, tá? Ou contra Israel e Cristo tomando a frente dessa peleja. Então, o restante aqui é o restante dos soldados, tá? E com a espada que saía da sua boca daqueles que estavam montados no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes, né? Que nós já lemos aqui. Né? Aí o início do milênio, né? Expliquei que aí começa o início nós temos o início do milênio. Satanás preso por 1000 anos, né? Nós temos a besta e o falso profeta no lago, lançados no lago de fogo. Lembrando que a besta e o falso profeta são os inauguradores do lago de fogo, tá? Satanás lançado no lago de fogo e enxofre. Aí aqui é quando culmina o juízo final. E aí nesse período aqui, o final da grande tribulação, aí já acontece o final da grande tribulação com o quê? Com o milênio. Então a grande tribulação, ela termina com o milênio. Então essa peleja eterna, ou seja, esse grande conflito, tá? Ele começa já a chegar ao seu desfecho, até nós chegarmos à eternidade sem Deus ou com Deus, né? Sem Deus para aqueles que não creram, não aceitaram Jesus como Salvador, blasfemaram de Deus, não se arrependeram dos seus pecados, né? E aí o lago de fogo e enxofre, onde todos serão lançados aqueles que não creram. Então a prisão de Satanás por 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que era o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-se e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse, para que não mais enganasse. Nós temos que entender a colocação dentro do texto, ou seja, para que não mais enganasse. Isso quer dizer, então, que se ele continuasse solto, ele continuaria enganando, tá? Então, a expressão que o texto está colocando é que esse poder de persuasão e engano, ainda ele tem essa autoridade, ele ainda consegue manter essa autoridade de engano ainda. Então, a gente vai entender isso aqui depois que ele for solto. Ó. As nações até se completarem. Então, quer dizer que depois de completar os 1000 anos, o engano continua. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E vi também os tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, tá? Então, quando a gente vê tronos aqui, que tronos são esses? 144.000 estarão reinando, e nós temos uma profecia, ou uma promessa, não vou dizer profecia, uma promessa, né? Nós vemos Jesus dando uma promessa para os seus apóstolos, tá? Então, quando alguém perguntou uma vez sobre aqueles 24 anciões, né? Perguntaram para mim, quem são aqueles 24 anciões que tiram as suas coroas e lançam os pés do cordeiro? Aqueles 24 anciões, quando a gente vai ler, quando foi instituído a turma levítica, os 24 anciões eram 24 sacerdotes levíticos, né, que estavam prestando serviço no templo. Simboliza esses 24, mas também simboliza, em contrapartida, também simboliza as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Né? Então tem dentro dessa simbologia daqueles 24. Quando nós vemos tronos, perguntaram para Jesus, mestre, o que haverá lá para nós? Aí Jesus vai dizer, olha, não tem quem não tenha deixado herdade, pai, mãe, por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nesta vida, e no porvir a vida eterna. E vos digo também que vós vos assentareis em 12 tronos,
julgando as 12 tribos de Israel. Então, Jesus fez essa promessa, tá? Mas aqui em questão, aqui é o milênio, não é o julgamento de Israel. Israel já foi julgado, né? Quando Deus, ele livrou-os. E também os tronos dele, de tudo aqui? De tudo? Isso. Então, seguindo aqui. Processo sobre o milênio. O que é o milênio? A palavra milênio vem do termo latim milen, mil, e annum, ano. A palavra grega relias, que também significa 1000, aparece por 6 vezes em Apocalipse capítulo 20, definindo a duração do reino de Cristo, antes da destruição do velho céu e da velha terra. O milênio, portanto, refere-se aos 1000 anos do futuro reino de Cristo sobre a terra, que virá imediatamente antes da eternidade, tá? Que é o conhecido reino de Deus, né? O reino, né? Então, a 70ª semana, quando acontecerá o milênio, 70ª semana, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer, né? Cessar Daniel 9:24. Nós temos o Tribunal de Cristo, nós já, né, abordamos esse esquema aqui. Tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, arrebatamento da igreja, semana da grande tribulação, 70 semanas da grande tribulação, volta de Jesus, Mateus 24, 30, 31, né? Novo céus e nova terra. Nós temos aqui o milênio desde a profecia de Daniel, né? A reconstrução do terceiro templo, 49, ano 49, ou 490 anos proféticos, né? Que dá profeticamente quando vai cair dentro do cumprimento nosso, 7 anos. Em 474 nós temos 62 semanas de Daniel, morte do ungido, Jesus, né? Quando Jesus vem, tempo da graça, era da igreja, Romanos 11, 23, né? E aí, arrebatamento da igreja, Israel faz aliança com o anticristo, Daniel 9, 27, né? Nós temos o período de 7 anos, né? Os 49 são um período de 7 anos, 362 meses, né? Aí rompimento, 3 anos e meio, acontece a grande tribulação, a 70 semanas, 3 anos e meio, culmina com a batalha do Armagedon, Apocalipse 16, e aí instaura-se o milênio, né? Os 1000 anos, Apocalipse 24, e depois vem, o Satanás é solto, engana as nações, né? Engana as nações, aí Cristo peleja, vence novamente agora, definitivamente, e ele é lançado no lago de fogo, onde já está o falso profeta e a besta, né? E aí dá-se o quê? Para a eternidade, o juízo do grande trono branco, de Apocalipse capítulo 20, verso 11, verso 15, que é onde agora já culmina para a eternidade. O reino milenial, a restauração da terra, Romanos 8, 20, destruição causada pelo homem, restauração da criação por Jesus Cristo. Quem será o governante do milênio? As escrituras deixam bem claro que Messias, o governante do milênio, Zacarias 14, 9, Isaías 2, 2 e 4, e sucessivamente. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, e será o Senhor, e um será o seu nome, Zacarias 14, 9. Governo de Jesus Cristo, né? Daniel 2,44, Jesus é a pedra que destruía todos os reinos, a Babilônia, Medo Persa, Grécia, Império Romano restaurado, e o governo do anticristo. Após isto, ele estabelecerá seu reino eterno, que jamais terá fim. Então a figura aí dos impérios, né? A gente entender um pouquinho, né? Jerusalém se tornará a capital espiritual e política do mundo mileniar, pois todas as nações, como eu disse, né, todos subirão, né, para adorar ao Senhor em Jerusalém. Isaías 60, verso 13, Zacarias 14, 16, 19 e Isaías 2, 1 e 3, sobre adoração. Haverá paz na terra, tá? Ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações, elas converterão suas espadas, Aí as profecias estão em Isaías capítulo 9, 4 a 7, Isaías 11, nós temos ela também, Miqueias 4, 2, 3, Zacarias 9, 10, Oséias 2, 18, natureza será transformada, né? O lobo habitará com o cordeiro, né? Isaías capítulo 11, verso 6, verso 8, olha lá. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão, o novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas
as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. A maldição na terra por causa do pecado desaparecerá. Gênesis capítulo 3, 17, 18. Animais selvagens vão perder a ferocidade e poderão viver harmoniosamente com o ser humano. Jeremias 31, 12, Salmos 67, verso 5 e verso 6, né? Restauração do milênio. Não haverá nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus anos, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, né? De Isaías 33, 24, 65, de 20 a 22. E comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Jeremias 31, 5, Ezequiel 34, 26, Ezequiel 36, 29, 30 e Joel 2, 21, 27. Então, 1000 anos de paz, aí já abordamos o milênio. Gentios no milênio, acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Vou avançar aqui. Então, tempo durante, depois disso voltarei, retificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, 11, 15. E aí, o juízo final, né? Então, desde a era da igreja, né, a primeira ressurreição, os salvos, né, tribunal de Cristo, retorno de Cristo, julgamento dos gentios, né, judeus, vivos santos da tribulação do Antigo Testamento, reino mileniar, a ressurreição dos ímpios, né, e o julgamento de Satanás e os ímpios, os céus e a terra, estado eterno. Então, aí os livros aí que falam sobre o assunto, né? O livro da consciência, Romanos 2,15, livro da natureza, Salmo, livro da lei, Romanos, livro do Evangelho, livro da memória, livro das obras, livro da vida, né? Algumas posições aí. E aí, infelizmente, inferno para quem, né? A palavra de Deus afirma que todos que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a segunda morte, que é separação eterna de Deus, né? E aí, você está preparado? Que lado você se encontra, para quem vai assistir esse vídeo aí no Facebook e também no YouTube? Que lado? Então vamos ficar do lado de Jesus, né? E aí a gente encerra o nosso estudo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Romanos 2,11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são julgados diante de Deus, mas os que praticam a lei e hão de ser julgados, as concernentes à consciência, né? O homem tem dentro dele as coisas chamadas lei da justiça. Todo homem tem dentro dele a lei da justiça. Então, mas e aquele índio que morreu lá sem ser evangelizado? Dentro dele tem uma lei moral. Aquela lei moral é a lei de Deus inserida no coração dele. O Senhor falou: escreverei as minhas leis em vossos corações. Não ensinará o seu irmão a outro, porque todos conhecerão a terra, se encherá do conhecimento do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo nos Romanos capítulo 1, ele vai dizer que a natureza, né, a própria natureza, ela testifica
É a natureza que testifica desse Deus único e verdadeiro. Então a natureza, ela já anuncia a glória de Deus. E os homens amaram mais a criatura do que o Criador. Então, contra isso aí não há argumento, né? Então aí são os slidezinhos aí, algumas perguntas. Novos céus, nova terra, né? Nova Jerusalém. Vai ser quadrada, já deu aqui, né? A Santa Cidade. Aí ela vai ser desse formato quadrado aí, né? Que é as suas medidas, né? Novos céus, nova terra.